Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu amor, por tua graça, pela tua infinita bondade, tua misericórdia, Senhor, que se renovou pela manhã. E por este motivo nós estamos aqui. Senhor, queremos agradecer porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Pai, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Que neste momento que nós estivermos aqui, o Senhor possa falar conosco de uma forma muito especial. Pai, nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que chegamos. Nos permita, Senhor, ouvir a Tua voz. Nos permita, Senhor, avançarmos em arrependimento e santidade. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Nos permita, Senhor, nos permita, por favor. A Tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Senhor, nós clamamos a Tua presença neste lugar, clamamos o Teu poder. Não nos permita sair do mesmo jeito que entramos aqui. Pai, que o Senhor venha falar conosco, cada coração. Nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, nossas faltas e falhas, e clamamos, Senhor, transforma as nossas vidas. Transforma cada um de nós. Nos permita, Senhor, ser completamente restaurados. Queremos sair daqui transformados, libertos, curados e restaurados para que o Senhor venha ser louvado e glorificado. Pai, muito obrigado. Continua conosco no mais poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, acentem um pouquinho, por favor. É uma grande honra, uma grande oportunidade agora. Hilária, muito obrigado, meu amado, por ter vindo. Que honra! Aleluia! Hoje é a noite de milagres aqui, né? Hilária, por favor, fique à vontade. Amados, hoje nós temos uma grande oportunidade, que logo mais vai ser também do nosso amado precioso Pastor Rafael, né? Eduardo, logo mais o Vitor. E quem se aventurar a fazer a vontade de Deus, né? Então nós estamos aí. Quero falar que a partir nós temos muitas novidades daqui para frente, principalmente quem vai ministrar, tá certo, pastor? Logo mais a nossa amada preciosa Inês. Eita, né? Logo mais a Hilária. A Hilária tá cheia de experiência, né? É só colocar para fora agora, não, mano? Muito obrigado por você ter vindo. Hoje nós vamos ter uma grande administração aqui. Então eu gostaria, amados, se nós pudéssemos aqui aplaudir a Jesus pela vida do nosso amado precioso Pastor Arthur. Eu vou falar uma coisa, eu tenho o dono Lucas e a dona Letícia, são meus filhos, mas eu tô sentindo que o dono Arthur é meu filho também, meu amado. Que honra. É uma honra, é um orgulho ter você fazendo parte desse ministério. Deus te chamou para isso. Amados, podemos orar por ele? Ele tem uma grande responsabilidade agora de nos trazer aqui uma ministração. Eu vou estar ali naquele hall ali, ouvidos atentos, que logo mais também a gente vai continuar numa comunhão muito poderosa, especial. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, o Arthur Soares, que foi o Senhor quem trouxe neste lugar. Foi o Senhor, meu Pai, que arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que honra, Senhor, que privilégio nós temos de tê-lo conosco, tê-lo aqui, Senhor, para compartilhar das suas experiências, meu Pai, que ele está tendo contigo. Foi o Senhor que está ministrando. Pai, nesta noite, colocamos diante de Ti o Teu Filho e pedimos, Espírito Santo, usa de uma forma poderosa. Venha falar com cada um de nós. Usa, meu Pai, o Teu Filho com a autoridade, Senhor. Que as palavras que saírem da boca do Seu Filho venham diretamente do Teu trono. Muito obrigado, Senhor. Continue com o Teu Filho e venha usá-lo de uma forma muito poderosa. No mais poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amados. Ok, tá bom. Amados, muito, muito poderoso. Muito poderoso. Eu quero só aproveitar aqui enquanto o Arthur está mandando o link pro pessoal. Rafa, se puder já mandar o link para alguns irmãos. Muito obrigado, muito obrigado. Quero falar o seguinte, que sábado agora ninguém... Pode se assentar, por favor. Muito obrigado. Sábado, ninguém pode faltar. Hilária, se você chegar aqui, sabe? Apesar que você é mais conhecido no sábado, né? Mas assim, coloca o fone de vez em quando, assiste lá no online, né? Sábado agora, amados, ninguém pode faltar, porque nós teremos aqui grande surpresa. Toda a célula está sendo uma surpresa, né? Está sendo diferente. É assim, quem perde 2 células, quando chega já está desintenado, porque acontece muita coisa, né? Tá vendo? E em sábado nós teremos uma grande surpresa aqui. Amados, agora sim, por favor, nosso amado precioso, pastor Arthur,
Vou precisar que você use o microfone também. Também. Ok? Já tá ok? Melhor? Amém? Melhor aqui mesmo? Então tá bom. Tá. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos os que estão na mídia. Quero agradecer por todos terem vindo. E eu quero primeiro dar o início de que nós temos que ouvir o que Deus tem para nos falar hoje. Se nós não ouvirmos e não prestarmos atenção claramente o que Deus quer nos trazer hoje, nada de vale nós viemos até aqui, nada de vale essa preparação dessa comunhão. Então nós temos que entender claramente o que Deus vai nos trazer hoje, qual é a palavra que Ele quer nos trazer hoje, por esse momento que nós estamos vendo, por tantas coisas acontecendo diante dos nossos olhos, diante do nosso dia a dia, que nós estamos vendo claramente que nós estamos nos fins dos tempos. Então vamos entender qual é a mensagem que o próprio Deus quer nos trazer hoje. Amém? Então, sejam muito bem-vindos novamente e vamos lá. Chave do tesouro, a chave do tesouro, o temor. Para nós entendermos o que Deus quer nos trazer hoje, nós temos que entender qual é este tesouro. Qual é este tesouro? Qual é o grande tesouro que Deus nos preparou? Qual é o nosso destino para nós herdarmos a este tesouro? Entendam que a chave para ganhar este tesouro é o temor. Mas nós vamos entender qual é o tesouro. Em 1 João, capítulo 2, versículo do 25 ao 26. Olha o que diz. E esta é a promessa. Aquele que nos fez a vida eterna. Escrevo-lhe essas coisas a respeito de todos aqueles que querem enganar vocês. Então entendam que está meio junto aqui, está embaralhado, mas aleluia. A promessa, o tesouro, é a vida eterna. Se alguém lhe vem pregando alguma coisa que está ao contrário da vida eterna, te colocando numa forma horizontal, numa forma que você fica olhando para esta terra, querendo as coisas dessa terra, te colocando na sua carne, no que o seu desejo quer, essa pessoa está te enganando com a própria palavra de Deus. Deus nos prometeu o tesouro da vida eterna. Ele quer nos levar para a vida eterna, para que nós possamos ter a glória, a imortalidade de estarmos vivendo em paz a eternidade inteira da nossa vida. Então entendam que se alguém lhes vem pregando outra coisa que seja terrena, outra coisa que seja para você se vangloriar, para você ficar olhando e te entretendo para as coisas dessa terra, essa pessoa está te enganando com astúcia. Então vamos lá. Em João, capítulo 3, versículo 33, olha o que diz. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de quem? Do próprio Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não tem carro, não tem dinheiro, mas tem a vida eterna. Então se alguém se vem falando assim, não, se hoje você crê em Jesus, você vai ter carro, você vai ter dinheiro, você vai ter a pessoa que você quer casar, a pessoa que você quer namorar, a coisa que você quer, isso é o engano que vem em nome de Jesus. O único tesouro que Deus nos prometeu, que Jesus nos prometeu, é a vida eterna. Vamos tirar os nossos olhos dessa terra. Essa terra está reservada para o dia do fogo. E quem está caindo neste engano está na ira de Deus. Então entendam que este é o tesouro que Jesus nos trouxe. É para isso que Jesus veio, para nos salvar, para nos tirar desta terra. Para que Jesus viria então? Então não tem sentido. Então entendam que esse é o tesouro. Agora nós vamos entender como nós vamos alcançar a vida eterna. Aleluia? Então vamos entender claramente o que a palavra de Deus diz. Em Gênesis 3, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Isso daqui é lá no começo da humanidade. Onde começou todo o engano. Onde se tirou a chave para a vida eterna. Diga para nós ouvirmos a nós mesmos. O temor. O temor. Diga para alguém que está do seu lado. Lá em Gênesis, no início da humanidade, se tiraram o temor. Então vamos entender. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais
selvagem que tinha, que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Só que a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. Aqui nós estamos vendo claramente onde se tirou o temor. Onde se tirou o temor. Nós vamos entender claramente onde se tirou a vida eterna com Deus. Desde o começo da humanidade, se tiraram o temor, o medo. E nós vamos entender por que o temor. Por que tem que ter medo de Deus? Por quê? Todo o tempo da nossa vida nós vemos muitas pessoas falando que amam Jesus, que Jesus é amor, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Mas hoje nós vamos entender claramente do que o próprio Deus falou que o temor é o princípio. Por que o temor é a chave? Hoje nós vamos entender claramente por que o temor é a chave para se ganhar esse tesouro. Agora nós vamos para Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então entendam que o temor desperta a sabedoria. O temor desperta a disciplina. Então entendam que se para ter este tesouro, essa vida eterna com Jesus, nós temos que estar em sabedoria e disciplina. Para se ganhar algum jogo de futebol, eu tinha que ter disciplina, porque eu não poderia em nenhum momento tirar o foco. Então, por isso o temor, porque o temor desperta a disciplina. Então diz para você mesmo. O temor desperta, a disciplina em mim. Então entendam que precisamos agora temer. Precisamos agora ter essa sabedoria que é diretamente do temor. Então entendam que o temor é a própria sabedoria e a disciplina. A sabedoria para o quê? Para falar que você é bom? Para falar que você é o top? Não. Para você reconhecer o que é certo e o que é errado. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O caminho que eu vou seguir e o caminho que eu não vou seguir. Então entendam, por isso o temor. Por isso que o temor é o princípio do conhecimento. Entendam que quando o temor foi tirado, o que aconteceu? Eles tiveram punições. E eles foram tirados da presença de Deus. Por causa do pecado e por causa que se tiraram o temor de Deus. Então entendam que o temor é o conhecimento da sabedoria e da disciplina. Isso é o temor. Agora vamos continuar. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, olha o que diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então quem tem temor quer o tempo todo ser santo. Quem tem temor continua na sabedoria. Pode estar um monte de amigo que ele gosta, mas ele não vai, porque ele sabe que ele tem que temer a Deus. Ele sabe da disciplina que ele tem que ter. Ele sabe da sabedoria, de discernir as coisas que é boa para a caminhada da vida eterna e as coisas que não são boas. Aleluia. Isso é o temor. Isso é o temor. Então vamos mais a fundo. Isaías 33, capítulo 33, versículo 6. Olha o que diz. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence uma grande riqueza de salvação. A sabedoria e o conhecimento, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. O temor do Senhor é a chave para o quê? Para a salvação. Não é para as coisas desta terra. Não é. Se as coisas dessa terra estão te ainda fazendo se vangloriar, você ainda precisa ter o temor. Se você ainda está com o olho nessa terra, nós precisamos ter o temor. Se nós estamos com os olhos somente nas coisas terrenas, nós temos que ter o temor agora. Porque a promessa foi que a vida eterna não foi as coisas dessa terra. Então, se hoje vocês vieram aqui, se eu vim aqui, por uma razão, é para ter o temor, que é o princípio do conhecimento. Aleluia? Aleluia.
Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 7. Olha o que dizia. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então esse anjo que tinha o evangelho eterno, o evangelho ele é a palavra de Deus. O evangelho ele é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é o quê? Eterna. Mais uma vez, nos voltando que o temor de Deus, o tesouro, o verdadeiro tesouro de Deus, a promessa de Jesus é a vida eterna. Mais uma vez. Então é a palavra de Deus eterna que esse anjo proclamava todas as nações, tribo e língua. Não é só para quem está aqui agora, não é só para quem está nas mídias, não é só até aquela esquina, até aquela. Não, é para todo o ser humano que habita agora na terra. E olha o que ele dizia. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o que o anjo dizia? Que tinha a palavra de Deus na mão, que queria que nós pudéssemos ter este tesouro. Ele gritava: temam a Deus agora. Temam a Deus. Tenham medo de Deus. Aleluia. Agora tenham medo de Deus, porque o medo, ele desperta a disciplina e a sabedoria para você andar no caminho certo, para você andar de uma forma correta que Deus quer para você. Então esse anjo que vinha com a palavra de Deus eterna, ele gritava: temam a Deus. Mas vamos perceber o que mais que esse anjo gritava. Temam a Deus, pois glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. O juízo de quem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Ele vai vir com o juízo. Ele. Não é demônio, não é Satanás, não é o Beltrano, não é o fulano. É o próprio Deus que vai trazer o juízo. Então vamos entender como que será esse juízo. Como que será? Por que a palavra, o anjo que carregava a palavra de Deus falava: temam a Deus agora. Temam a Deus. Por quê? Vamos entender. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 13 ao 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Então, qual é o essencial? O temor. Guardar o temor para que nós possamos estar em disciplina e sabedoria. Guardar o temor. Se tem alguma coisa que você mais gosta de fazer, se tem alguma coisa que você ama fazer, que você ama pecar, que é o seu desejo todos os dias, a palavra de Deus está nos dizendo: guardem. Guardem o temor. Para que quando vier a vontade de pecar, você vai ter medo. Você vai lembrar do juízo de Deus. Você vai lembrar de que você tem que estar na disciplina e na sabedoria. Então vocês estão entendendo até aqui? Amém. Pois Deus trará o julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então entendam que Deus trará o juízo sobre tudo o que está escondido. Pensamento, vontade, olhar, desejo, cobiça, tudo o que está escondido no nosso coração, na nossa mente. Deus trará o julgamento sobre isso. O próprio Deus vai julgar cada uma das coisas, cada um dos atos que nós cometemos. Nós cometemos. Então olha isso. Temer a autoridade divina de Deus. Isaías capítulo 46, versículo 9 ao 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Ele tem o controle. Então se hoje nós escolhemos pecar, nós escolhemos
pensar em coisas nojentas, coisas escondidas, que nós só pensamos, que ninguém está vendo. Ele sabe de tudo que está se passando. O controle está na mão dele. E ele trará o julgamento para cada uma das coisas. Então olha o que diz. Salmos capítulo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Em várias traduções, esse versículo tem várias formas de se falar. Como Deus manifesta a sua ira todos os dias por causa dos nossos pecados. Como Deus fica bravo, nervoso por causa dos nossos pecados. Vocês estão entendendo a gravidade do problema que é não temer a Deus? Então, hoje nós temos que temer a Deus. Nós temos que temer a Deus. Nós temos que entender que o temor é a chave para esse tesouro. Qual tesouro? A vida eterna. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, se nós vimos que quem controla tudo, quem está no controle desde o princípio até agora, é Deus, quem que é que controla? Quem vai mandar nós para o inferno? O próprio Deus. Deus vai nos mandar para o inferno se nós não estivermos em temor hoje. O próprio Deus. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas dos que matam a alma. Uma vez que pecaram lá no Jardim do Éden, aconteceu uma morte. E essa morte se chama espiritual. Então, se alguém hoje aqui está morto, nós não sabemos. Mas hoje é o dia de agora temer a Deus e estar vivo na presença de Deus. Nós não conseguimos ver quem deve estar morto aqui entre nós. Mas nós temos que hoje, agora, estar em temor. Em Romanos capítulo 1, do versículo 18, olha o que diz. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então entendam que hoje Deus está nos trazendo uma palavra da verdade, que é o medo que desperta a disciplina e o conhecimento. E se hoje nós negarmos essa palavra, este amor que Deus está nos dando, essa bondade que Deus está nos dando hoje, a verdade, nós já estamos na injustiça e na impiedade. E Deus vai vir o quê? Contra isso, contra a injustiça e a impiedade. Então nós estamos entendendo até aqui que nós temos que temer a autoridade divina de Deus. Deus é quem comanda as coisas. Não é demônio, não é Satanás. Deus é quem comanda. Ele quem julga o que está escondido. Ele quem julga o bem e o mal. Olha o que diz em Joel capítulo 2, versículo do 11 ao 13. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército. Como são poderosos que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Então nós estamos vendo claramente que as coisas estão totalmente se cumprindo, como Jesus disse no Monte das Oliveiras. Todas as coisas, todas as profecias, os enigmas da Bíblia, que remetem ao fim dos tempos, a maioria já está cumprida. E nós estamos vendo dia a dia. Agora é o momento de nós temermos, de despertar o temor. Nós estamos vendo claramente todas as coisas se concretizando para o grande dia do Senhor. Então, quem irá suportá-lo? Quem vai suportar este grande dia? Muitos vão pedir a morte naquele dia. Vão pedir para que pedras de rochas caiam sobre a cabeça deles.
Então vamos hoje temer a divina autoridade de Deus. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassível, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então entenda que a palavra de Deus está nos dizendo claramente que nós temos que temer agora e nós temos que estar em lamento e pranto e jejum. Agora é o momento de se arrepender. A própria palavra de Deus está nos dizendo isso. Agora é o momento. Nós estamos vendo claramente a guerra em Israel. Nós vamos falar disso, mas é só para a gente ter uma noção do que está para acontecer. Ou é que nós estamos deixando de lado, não, é só mais uma guerra. Ou não, é a terceira guerra mundial que vai acontecer. Não. Entendo que a guerra que está acontecendo agora é para despertar o que o anjo nos falou. O que o anjo que carregava a santa palavra de Deus, falando, temam a Deus agora, pois é chegado o dia do seu juízo. Por isso que está acontecendo em Israel. É um alerta para nós. É um alerta. Acabou de brincadeira. Vamos temer a Deus agora. Chega de brincadeira. Vamos estar em lamento, em pranto, em jejum. Chega de brincadeira. O mundo está em brincadeira. O mundo não tá acordado ainda. Nós temos que acordar. Nós temos que acordar e ir ao encontro do noivo. Então vamos entender que a santa palavra de Deus está nos falando que o temor desperta a disciplina. Então qual que é a chave que nós temos que seguir? O temor. É isso que nós temos que fazer. Ter medo da autoridade de Deus. Ele quem vai trazer o juízo. É Ele quem vai trazer. Sofonias, capítulo 1, versículo do 14 ao 15. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam. O dia do Senhor é amargo. Até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento, dia de ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Olha o quão terrível será esse dia. Se nós achamos ainda que o mundo está ruim do jeito que está, se nós achamos que as coisas estão ficando difícil, se nós estamos vendo coisas terríveis, imagina naquele dia, que será dia de guerreiros vão gritar. Homens que foram treinados, homens que são assassinos, homens que são pés de pato, vão gritar naquele dia. Homens que foram treinados desde a infância para matar os outros, vão gritar naquele dia. Psicopatas vão gritar naquele dia. Então vamos entender. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele será o fim repentino a todos os que vivem na terra. O quão terrível será este dia. A palavra de Deus está nos direcionando hoje, agora. Nós tememos esse dia. Nós tememos o juízo de Deus, para que naquele dia não nos venha a gritaria, o momento de escuridão. Nós temos que entender que agora é o momento de temer, de parar de brincar com as coisas de Deus. Chega de brincadeiras. Chega de zombaria. Deus está nos falando para ter medo da autoridade divina dele. Ele está sendo bondoso em falar isso.
Porque ele é toda a sabedoria. Deus é a sabedoria, então ele sabe que a única forma de nós obedecermos e andarmos em disciplina é tendo medo dele. E glória a Deus que ele está falando isso para nós hoje. Glória a Deus que ele está falando para mim e para nós termos medo. Glória. Em Apocalipse capítulo 6, versículo do 15 ao 17, olha o que diz. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas, entre rochas e montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então entendam que, olha a gravidade de como vai ser esse dia. Olha como que vai ser esse dia. Por que que nós não estamos agora em temor? O povo de Deus está em guerra agora. É para nos alertar. Por que que nós não estamos em temor? Tantas brincadeiras, tantas coisas inúteis no dia a dia. Se Deus que vai trazer o julgamento, as coisas estão escondidas. O que que nós estamos consumindo dia a dia? O que que nós estamos vendo? O que que nós estamos tocando? O que que nós estamos buscando fazer? Então, por isso, Deus nos dá um único meio, a única chave, para que nós não possamos estar neste dia terrível, que é o temor, é o medo de Deus. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Isaías, capítulo 53, do 1 ao 12. Olha o que diz. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não nos tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus. Por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Os castigos que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nós devíamos, cada um de nós, se voltar para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos pescadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Como um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência e nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Agora olha isso. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá sua luz, satisfeito pelo conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei porção entre os grandes, ele dividirá os espojos com fortes, porquanto ele derramou sua vida à morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Então entendam que foi a própria vontade de Deus, a própria vontade de Deus, esmagar o seu Filho amado, para que nós estivéssemos em temor, para que nós obedecêssemos a Ele. Ele esmagou o Filho dele. Ele fez o Filho dele sofrer
para nós estarmos jogando fora o tempo da nossa vida? Para nós estarmos vendo porcaria? Para nós estarmos vendo coisas que não vão nos deixar na disciplina? Vamos entender o que Deus quer nos trazer hoje. Vamos entender agora e guardar no nosso coração. Vamos guardar como já o tesouro. Como já nós estamos com o tesouro. Vamos guardar em nossos corações o temor, o medo, o respeito, a disciplina. Ele esmagou o seu próprio filho. O que dirá de mim e de você naquele dia? Em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, olha o que diz. Da sua boca sai uma espada afiada, com qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o largar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. O largar do furor da ira de Deus. O largar do furor. O que significa isso? Antigamente, eles, para fazerem o suco de uva, eles tinham que pisar nas uvas. Então imagina como que Deus vai fazer naquele dia. Ele vai pisar como se nós fôssemos uvas e nos esmagar, porquanto nós rejeitamos o temor que era o princípio. O temor é um modo de nós pegarmos o sacrifício da cruz e guardarmos dentro do nosso coração. O temor nos dá disciplina para que nós possamos lembrar do que Jesus fez, do que o próprio Deus fez com Jesus. Esmagou ele. Por isso o temor. Então olha o que diz. Naquele dia os livros serão abertos. Os livros serão. Apocalipse capítulo 21, do versículo 11 ao 12. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou o lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então eu entendo que cada uma das coisas que nós fazemos, um olhar, um caminhar, um ver, um sentir, um pensar, tudo está sendo escrito em livros. Tudo está sendo escrito em livros. Nós temos que, hoje, agora, temer a Deus. Nós temos que temer a Deus. Para que, neste dia que será aberto os livros, nós estejamos no livro da vida. Amém. Esse é o modo de nós estarmos em disciplina e sabedoria. O temor do Senhor. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo suas vestes, para que não ande nu e não se vista a sua vergonha. Então entendam que quem não temer a Deus hoje, se nós não tememos a Deus hoje, nós estamos andando nu e em vergonha. Nós estamos andando nu e totalmente em vergonha perante Deus. Nós temos que temer hoje a palavra de Deus. Nós temos que temer hoje o que Deus está querendo nos mostrar claramente, o que vai acontecer naquele dia. Para que nós possamos estar em disciplina, em obediência. Malaquias capítulo 3, versículos do 14 ao 18. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam
a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conservaram uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. O Senhor ouviu quem com atenção? Os que temiam a Ele. Então repita para alguém que está do seu lado. O Senhor só ouve, aquele que teme a Ele. Aquele que teme a Ele. E aquele que diz para o seu irmão, temer a Ele. Temer a Ele. Aleluia. Atenção, foi escrito um livro como memorial na sua presença, cerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho do que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então os que servem a Deus, o que eles fazem? Eles temem a Deus. Eles obedecem o que está escrito na palavra de Deus. Eles obedecem a todo custo. Eles estão em disciplina. Mesmo que o mundo está em total desobediência, ele está obedecendo o que diz a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro justo. Esse é quem vai receber a compaixão. E Deus mesmo falou, este é o meu tesouro. Se hoje nós temermos a Deus, Igor, você é o tesouro de Deus. Se hoje eu temer a Deus, eu sou o tesouro de Deus. Se hoje nós tememos a Deus, nós todos somos como um tesouro para Deus. Então entendam que essa é a chave para o tesouro. O temor. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mais uma vez, os que lavam as vestes, os que temam a Deus, os que obedecem, os que estão em disciplina, os que fazem totalmente a vontade de Deus, os que honram aquele sacrifício, os que honram, porque o mundo inteiro fala desse sacrifício, o mundo inteiro. Mas será que nós estamos entendendo como que nós vamos honrar aquele sacrifício? Que o próprio Senhor teve prazer em esmagar o seu filho. Nós temos que entender que é por isso que o temor é a chave. Hoje nós temos que sair daqui temendo que Deus é quem vai trazer o julgamento. Agora nós vamos chegar num ponto muito importante. Temer em aparecer com pecado diante de Deus. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Porque toleras então esses perversos. Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles. Deus, Ele vai trazer o juízo naquele dia. E lembra que no começo nós falamos que nós não sabemos quem está morto. Mas saibam que uma vez que nós pecamos, nós já estamos mortos. E nós estamos nus e em vergonha. Então eu entendo que a santidade de Deus ela é tão grande que os olhos dele são tão puros. São tão puros que ele não tem como olhar para a terra. Não tem como ele olhar para a terra. Deus ele é tão santo que não tem como ele enxergar nós claramente por causa que nós somos tão podres ainda. Começando claramente por mim. Eu tenho que agora, nós todos temos que agora temer a Deus. Tirar essas vestes, rasgar o coração podre
tirar essas vestes que estão podres e nu em vergonha perante a Deus. Salmos capítulo 5, versículo do 4 ao 7. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. E o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa com temor e me inclinarei para o teu santo templo. O salmista dizia que ele só vai entrar na presença de Deus. Ele só vai obedecer a Deus. Ele só vai, de fato, amar aquele sacrifício quando ele temer e se inclinar totalmente para o temor. Ele só vai totalmente amar aquele sacrifício de Jesus na cruz quando ele totalmente se inclinar ao temor. Deus, ele é santo, santo e santo. Entendam que nós estamos vendo dois tipos de temor. O temor que teme a autoridade divina de Deus. Mas agora nós estamos entrando no temor que teme a santidade de Deus. Aqui nós vamos falar do profeta Isaías, quando ele se encontrou com Deus. Quando ele realmente conheceu quem é Deus. Vamos ver. Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Olha o que ele disse. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam. Olha o que os anjos gritavam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A som, a sua voz e as batendas das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Então, olha o que Isaías gritou quando ele reconheceu quem é de fato. Quando ele temeu, ele teve medo de aparecer com pecado diante de Deus. Olha o que ele gritou. Então gritei, ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha o que Isaías gritou. Nós vemos muitas pessoas dentro da igreja chorando, falando que viu a presença de Deus, falando que não sei disso. Nossa, Deus é tão lindo, Deus... Olha o que Isaías gritou. Ai de mim! Ai de mim! De lábios impuros. Ele teve medo. Medo. Pela santidade de Deus de aparecer com aquele lábio dele impuro, aquela boca suja dele. Olha quanto isso é sério. E nós estamos vendo pessoas falando que viu a presença de Deus e sorrindo, pulando de alegria. Como assim? Se o próprio Isaías, o profeta, nós vimos aquele versículo, aquela revelação de Jesus, foi o próprio profeta Isaías que viu. Ele esteve na presença do Senhor. Ele foi o profeta. E como assim? Ele falou, ai de mim. Ele foi um escolhido do próprio Deus. E ele falou, ai de mim. Ai de mim. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, e que havia tirado do altar como um tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. E o seu pecado será perdoado. Então entendam, quando Isaías temeu, quando ele reconheceu a santidade de Deus, o que aconteceu imediatamente? Gerou o arrependimento dentro dele,
e ele foi perdoado. Aleluia. Então, essa é a chave que nós temos que seguir. Isso que nós temos que seguir, o temor de Deus, ter medo da santidade de Deus, de aparecer sujo, com a boca suja. Se o profeta Isaías estava só com a boca suja, imagina eu, imagina você. Então nós temos que temer hoje o que Deus está querendo nos dizer. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Agora é o profeta Ezequiel que vai nos trazer o que é o verdadeiro temor. O que é estar na presença de Deus. Acima da boda, sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de serafim. E bem no alto, sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, via que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e que a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. O que Ezequiel fez quando ele viu a santidade de Deus, quando ele viu a glória de Deus? Ele colocou a cara no chão. Ele colocou a cara no chão, ele enfiou a cara no chão. Como assim nós estamos vendo, falando que viu Deus, que viu aquilo, que viu, nosso Deus é tão lindo, maravilhoso. Então, olha o que Ezequiel fez. Ele colocou a cara no chão quando ele viu a santidade de Deus. Como assim? Então olha o que diz. Em Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Agora é Moisés. Quando Moisés viu, nós estamos pegando exemplos de grandes homens escolhidos por próprio Deus. Para nós entendermos por que nós temos que temer. Se esses homens que foram escolhidos de Deus, grande parte da Bíblia foram escritas por eles. Por que nós temos que temer? Se eles temeram, nós temos que temer. Eles foram próprios escolhidos de Deus. Então olha o que diz. Moisés, pastor, pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Aroeba, e monte de Deus. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é a terra santa. Disse ainda: eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Mais uma vez, todos nós aqui sabemos claramente quem foi Moisés. Moisés foi o homem que abriu o mar vermelho. Como que nós não vamos temer a Deus? Como que nós não vamos temer a Deus? Se Moisés temeu, se Moisés teve que se colocar seu rosto para baixo. E ele teve medo daquele fogo que queimava. Em Levítico 20, capítulo 20, versículo 7. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque sou o Senhor, o Deus de vocês. Então entendam que nós temos que ser santos agora. Nós temos que criar o temor. Porque o temor vai criar o quê? A disciplina e a sabedoria. E isso vai gerar disciplina, vai gerar o que você tem que fazer para se tornar uma pessoa santa. Para se tornar uma pessoa digna de ter o tesouro. Então olha o que diz.
Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então tem possibilidade de eu, você e nós todos sermos santos. Tem. O engano vem falando assim, não, ninguém é santo, só Jesus é santo, só Jesus foi santo. Isso é mentira. Através do temor, nós podemos ser santos. Porque o temor vai gerar disciplina. O temor vai te dar sabedoria do que é santo e do que é podre. O temor vai te dar os caminhos corretos. Então tenham medo agora de Deus. Tenham medo de aparecer diante dele com pecado. Tenham medo em aparecer diante da autoridade divina dele naquele grande dia. Em Salmos capítulo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. De novo, o temor é o princípio. Nós temos que temer. Se o temor é o princípio, o temor é o começo. Nós temos que começar hoje com o temor. Hoje é o dia de começarmos com o temor. Em Provérbios capítulo 22, versículo 4. A recompensa da humildade, do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então o ato de temor gera em você a honra, a vida. E você se torna uma pessoa que é um tesouro para Deus. Você se torna um tesouro para Deus. Você vai se tornar, nós vamos se tornar, nós, quando nós realmente temermos a Deus. Agora nós vemos aqui o que está acontecendo em Israel. O tempo acabou. Acabou o tempo. Chega de brincadeira. Chega de levar as coisas tudo na zoeira, tudo na brincadeirinha. Agora é o momento de levar as coisas a sério. Ter disciplina. Ter a verdadeira sabedoria. Ser humilde com o temor do Senhor. Ter a honra e a vida. Ser um tesouro para Deus. Agora é o momento. Nós estamos realmente chocados com o que está acontecendo em Israel. Mas nós temos que orar por Israel, mas nós temos que pedir agora o temor do Senhor. Nós temos que estar em lamento, pranto e sofrimento agora. Agora é o momento. Entrar em jejum e se preparar para que não estejamos naquele grande dia, mas que nós estejamos o tesouro que não foi nos prometido. A vida eterna. Salmos capítulo 31, do versículo 19. Olha o que diz. Como é grande a tua bondade. Quer reservastes para aqueles que te temem e que à vista dos homens concedem àqueles que se refugiam em ti. Então a bondade de Deus só é dada para quem teme a Ele. A bondade de Deus é dada para quem teme a Ele. E vamos entender aonde que a bondade nos leva. Nós estamos vendo que o temor é o princípio. Olha tantas rotas que nós estamos indo, que o temor nos leva a ser santos, a ter a bondade, a ter a honra, a ter a vida, a ser um tesouro para Deus. Por isso o temor é o princípio do conhecimento. Olha isso. Em Romanos capítulo 2, versículo do 2 ao 4. Sabemos que o juízo de Deus encontra os que praticam mais coisas conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas as pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, a tolerância e a paciência,
não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Então nós estamos entendendo que o temor é o princípio. O temor vai nos levar a ser um tesouro para Deus. Então Deus vai ter a bondade de nos levar ao arrependimento. Deus vai nos levar. Quando nós temos medo de Deus, nós a todo momento queremos, não, Senhor, eu tenho que me arrepender, meu Deus do céu, olha o que eu fiz, meu Deus do céu, olha como que eu estou vendo, meu Deus. Olha o que o temor gera. O quanto que Deus deve falar, sim, realmente, esse é o meu tesouro. Realmente, esse é o meu tesouro. Esse é o meu tesouro, que me teme, que me obedece. Esse é o meu tesouro. Que me respeita. O temor gera respeito. Será que nós estamos tendo respeito de Deus? Será que nós estamos tendo respeito daquela cruz? Daquele sacrifício? Será que nós estamos respeitando o nome de Jesus? Para nós concluirmos, Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha o que Jesus pregou. Mais uma vez, Jesus falando que o que está para vir é um reino eterno. O que está para vir não é carro, não é dinheiro, mas o que está para vir é o reino de Deus. Então nós temos que hoje temer a Deus para que o arrependimento possa fluir todos os dias da nossa vida. Para que todos os dias da nossa vida nós possamos estar em arrependimento, estar buscando a santidade, estar em disciplina, em sabedoria do que eu devo e do que eu não devo fazer. Olha o que diz em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Nós vemos que lá antes os livros seriam abertos. Então nós estamos vendo claramente o que vai apagar cada um dos nossos pecados nesses livros. Repita com alguém que está do seu lado. O arrependimento, apaga todos os pecados que eu e você cometeu e que está no livro que será aberto. Aleluia? Então vamos entender que isso é o que Deus quer nos trazer hoje. O temor, o medo. Ter medo. Para despertar a disciplina, a bondade, tudo vai se gerar a partir do temor. Para nós concluirmos, vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta o sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Então entendo que a verdade está sendo dita hoje. Qual que é a verdade? Ter medo de Deus. Ter medo. E se nós rejeitamos, se nós continuamos na nossa veste de nudez, na nossa vida em pecado deliberadamente, nem o sacrifício será, mas poderá ser usado. Nem o sacrifício. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
se os profetas que foram escolhidos, se o profeta Isaías falou, ai de mim, que viu o Senhor dos Exércitos, o que será de nós na mão de Deus? O que será de mim e de você na mão de Deus? Em Tiago, e nós vemos aqui que isso tudo aconteceria, a vingança dos seus inimigos. Então vamos entender, aqui ó, consumirá os seus inimigos de Deus. Vamos entender quem são os inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 3 ao 5. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, infiéis, falsos, mentirosos. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que lhe faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Então quem são os inimigos de Deus? Aqueles que querem ser amigo do mundo. O mundo não teme a Deus. O mundo não teme a Deus. O mundo não respeita. O mundo não respeita a Deus. E nós vemos que no anterior fala, se vocês falarem dos outros, vocês serão julgados por isso. E muitos falam, não, eu amo a Deus, eu amo isso. Mas nós vamos ver, a pessoa está fofocando dentro da própria igreja. A pessoa está contando mentira, a pessoa está esperando ansiosamente para sair da igreja só para fazer o que tem que fazer no mundo de pecado. E ainda diz amar a Deus. Amar a Deus é o temor. Então repita para alguém que está do teu lado. Amar a Deus, é eu ter medo dele. E respeitá-lo. Aleluia. Estamos terminando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Olha isso. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha claramente como serão os dias que nós estamos vivendo hoje. E será que nós não estamos vendo? Ímpios, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, presunçosos, avarentos, egoístas. Será que nós não estamos vendo? É Deus. Então, hoje é o dia de nós temermos a divina autoridade, a santidade de Deus. Hoje é o dia. Em Tiago capítulo 4, voltando agora, versículo do 8 ao 10. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então qual é a mensagem? Temam a Deus e vão até Deus, para que Ele venha a vocês. Não é Deus vem até mim, aí eu vou para Ele. Não! A mensagem é, vão até Deus, temam a Deus, e Ele virá a vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristecem-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Aleluia. O mundo agora está em festa. O mundo agora está em felicidade. Então o que a palavra de Deus está querendo dizer? Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza.
Humilhem-se diante do Senhor. Humilhem-se. Humilhem-se diante do Senhor. Para nós concluirmos, vocês entenderam a mensagem? O que Deus nos trouxe hoje é algo tão precioso. É a chave para o tesouro. Nós vimos que tudo acontecerá assim quando nós temermos a Deus. Tudo acontecerá de acordo com quando nós tememos a Deus. Então eu queria agradecer pela a honra de receber vocês aqui, pelos que estão na mídia também, digital. E, Pastor Neto, das honras aqui para nós finalizarmos. Muito poderoso. Arthur Soares, muito obrigado, amados. Podemos fazer uma oração? Aleluia. Que tempo, né? Que tempo. Estava aqui do lado ouvindo atentamente. Eu estava ouvindo atentamente, eu tenho reparado assim como, né? Deus tem restaurado e está falando conosco. E essa mensagem que o nosso amado, precioso pastor Arthur Soares tem ministrado hoje, amados, é o que nós estamos ouvindo já. Né? É algo assim que está nos chamando a atenção. Enquanto nós estamos aqui, muitos lá fora, tá nem aí com esse tema. E esse é o tema mais importante para sermos salvos, né? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, a forma que o Senhor tem falado conosco, o teu amor para com cada um. Hoje o Senhor tem falado perto de nós, nos nossos ouvidos. O Senhor tem conversado conosco. Nós não podemos negligenciar, Senhor, essa mensagem. Nós não podemos, Senhor, fingir que nada está acontecendo. Por isso nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, porque uma mensagem dessa, Senhor, nós muitas vezes não ligamos, Senhor. Pela gravidade do pecado, pela gravidade que o Senhor tem falado. Pai, mas aqui ouvimos o teu amor. A tua palavra diz que nunca falte, Senhor, repreensão sobre nós. Nunca venha faltar, Senhor. Nunca venha faltar exortação. Os teus filhos amam ser exortados, mas os filhos das trevas não conseguem, porque não querem ser exortados. Mas hoje, Senhor, nós recebemos esta exortação. Nós recebemos, Pai, conforme o Senhor tem falado conosco, no fundo da nossa alma. Nos arrependemos pela rebelião. Nos arrependemos, meu Pai, pela carnalidade, pela incredulidade. Nos arrependemos, Senhor, porque estamos ainda muito distante daquilo que o Senhor espera de nós. Mas nesta noite nós queremos, Senhor, estar mais perto da Tua verdade. Nós queremos ouvir e praticar a Tua verdade. Muito obrigado pela Tua palavra. Amados, todos, por favor, de olhos fechados, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi claramente sobre o temor. E este temor, eu quero viver. Eu me arrependo de todos os meus pecados, todas as minhas falhas. Senhor Jesus, estabeleça em mim a tua vontade. Eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Estabeleça em mim a tua santidade e a tua justiça. E eu declaro, eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus. Satã, muito obrigado, meu amado. Muito obrigado. Amados, que momento poderoso, Rafael, né? E tenho certeza que esse é o tema que, na verdade, é o que nós precisamos ouvir todos os dias. O mundo aí fora vai fazer de tudo. Para o quê? É o entretenimento, né? Até nem vamos falar do mundo, vamos falar dentro das igrejas. É qualquer assunto, é assunto de qualquer informação para te entreter aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza, se Jesus voltar agora, em alguns minutos, todos aqui estaremos salvos. Aí vamos chegar lá no céu e falar, conseguimos! Aleluia! Amados, Deus abençoe a todos, shalom, e nós vamos avançar. Deus abençoe, shalom, até sábado. Sábado todos nós estaremos juntos. Vamos dar um tchau aqui, pessoal. Shalom, shalom, Deus abençoe. Aleluia.